RH? Você já deve ter ouvido falar da Flash. Mas você sabe mesmo tudo o que ela pode fazer pela sua empresa? Com o Flash Expense, você controla gastos, reembolsos e viagens corporativas dos colaboradores. Já com a Flash People, você acompanha desde a gestão da admissão dos candidatos até o engajamento do seu time. E tem mais! Oferecemos várias categorias de benefícios em um só cartão, além de uma plataforma de gerenciamento completa para o RH. Tudo pronto para revolucionar com a Flash? Olá, estamos começando mais um episódio do Radiocast Você RH. O tema de hoje é autonomia. E para falar sobre ele, a gente convidou o Rodrigo Viana, que é CEO da Mapt. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado, Letícia, pelo convite. Vamos lá, pauta interessante. Legal. Bom, a carreira tradicional em que a empresa define os passos dos funcionários, os próximos passos dos funcionários, está em extinção. Os profissionais eles estão buscando cada vez mais assumir o controle de sua própria trajetória. E, geralmente, as boas companhias oferecem apoio para isso. O que significa autonomia no contexto de carreira? Perfeito. Eu gosto sempre, Letícia, de dar um contexto para a gente poder chegar na questão da autonomia, que é um tema que está em voga, está sendo falado por todo mundo aí, porque realmente nós temos algumas quebras importantes no mercado de trabalho com relação aos profissionais que chegaram e às decisões que eles têm tomado em relação à sua própria carreira. Então, no contexto, você tem muito da questão geracional, que eu acho que são ciclos importantes de gerações e que para cada mudança desse ciclo, seja desde os baby boomers, que foi a primeira geração, década de 60, de 50, até a geração X, você tem ciclos muito claros, adjetivos e substantivos que norteiam grande parte das pessoas que estão nessas gerações, até você chegar na geração atual que a gente chama da geração Z, que é a geração Zap, ou a gente chama de Centennials, depois os Millennials foi a geração Y. Então, para cada ciclo de geração, você tem algumas mudanças dentro do mercado de trabalho que são muito claras e são quebras importantes quando se pensa na questão dos paradigmas que a gente tem na nossa sociedade ou no mundo de trabalho como a gente está hoje. Então, para cada passagem dessa teve um impacto e a gente está chegando num dado momento, talvez desde os millennials, nem tanto dos centennials agora, da geração Z, mas desde a geração Y, na questão de se falar muito dessa questão de autonomia. Autonomia, na verdade, é uma palavra que vem do grego e fala muito sobre soberania e autossuficiência, né? Então fala muito da questão de você tomar suas próprias decisões, independente do contexto ao seu redor e, obviamente, assumir essas decisões para você, sejam elas boas escolhas e, às vezes, muitas renúncias também. Então, quando você traz isso para dentro do mercado de trabalho, qual que é o grande impacto que tem nisso? Necessariamente nas organizações, em virtude da base que você tem de pessoas que vieram de outras gerações, principalmente da geração Y, e que de alguma forma passam a tomar decisões independente do fato do seu currículo bonito, tradicional, que vinha das outras gerações anteriores, que eram muitos anos numa mesma empresa, ciclos mais longos e mudanças, vamos dizer, menos mudança ao longo de muitos anos de carreira, para você começar a trabalhar com ciclos mais curtos e decisões muito, muito pautadas em questões de valores, de propósito e muito menos pautadas nas questões financeiras. Então, todo esse processo que eu vou te contando dessas gerações e desses jovens agora, o impacto no mercado de trabalho é muito grande porque tem uma quebra de paradigma nas empresas de dizer, nossa, será que aquele profissional que ficou 1 ano, 2 anos em cada empresa é realmente profissional tão bom para a minha empresa hoje? Eu que acredito que o importante é ter ciclos mais longos? E acho que esse questionamento tem sido feito ao longo dos últimos anos e, sem dúvida nenhuma, alguns RHs e grandes organizações já entenderam que talvez pro futuro a mão de obra da geração Y e Z vai ser a maior parte da nossa mão de obra no futuro. As empresas têm que mudar o seu conceito e adaptá-los para uma coisa muito mais fluida, muito mais rápida, mas falando principalmente da palavra produtividade. Uhum. E como que a autonomia ela se relaciona com essas novas formas de se traçar um plano de carreira? Como você disse, as gerações anteriores era comum que antigamente as pessoas ficassem 10 anos numa mesma empresa. Hoje em dia não, há pesquisas que já revelam que 2 anos a pessoa já está partindo para outra, né? E como que você acha que se traça um plano de carreira a partir desse novo modelo, dessa autonomia? O que você comentou, Letícia, é real, né? Antigamente, quando você começava a trabalhar, você já pensava o que eu vou ser daqui 20 anos, o que eu quero ser daqui 30 anos. Eu quero ser CEO de uma empresa, eu quero ser diretor, eu quero morar fora. Hoje, acho que
até pelo mundo que a gente vive hoje, a velocidade com que as coisas acontecem, e a globalização lá atrás que quebrou qualquer barreira e fronteira social, econômica no mundo, né, e abriu espaço para a pessoa pensar muito fora da sua bolha, do seu nicho aqui, de certa forma é muito difícil você falar o que você quer ser daqui a 10 anos. Né? A gente fala muito da questão de formação, as pessoas se formavam em engenharia, medicina, direito, não, porque eu quero ser advogado, etc. Hoje você tem advogados trabalhando no meio financeiro, você tem engenheiros trabalhando em bancos, você se forma, obviamente, na faculdade em uma determinada graduação, mas não necessariamente aquilo vai ser a sua trilha de carreira do futuro. Então, quando você traz isso, né, para o mercado de trabalho, você entende que é muito difícil você traçar um plano. Então, aquele plano que as pessoas sentavam e discutiam já não existe mais. Ele é vivido, eu digo que ele é vivido a cada momento. E aí o maior desafio, na verdade, não são só dos profissionais que tomam as suas decisões de carreira ou de caminhos que eles querem tomar e seguem a vida e assumem essas decisões para ele, mas das organizações em como eu vou conseguir reter os melhores profissionais através das minhas políticas, dessas quebras que eu estou criando aqui dentro para fazer com que esses profissionais não queiram outros voos e queiram ficar aqui na minha empresa. Então, eu entendo que o impacto é muito grande nas organizações justamente por essa quebra. Mas eu enxergo hoje que as empresas já entenderam que esse vai ser o caminho, e aí a gente começa a falar de outros valores, outros conceitos que as empresas adotam para conseguir fazer com que esse profissional se mantenha lá durante muitos anos, feliz e motivado. E esses novos conceitos costumam ser quais? Tem vários. Eu acho que o primeiro deles é assim, antigamente você trabalhava muito por área, então você tinha um projeto e você seguia o projeto 2, 3, 4 anos. Hoje os projetos são de menor ciclo, porque você passa às vezes 6 meses dentro de um projeto, entrega um projeto e já quer outro. Então esses ciclos menores fazem com que o profissional tenha uma diversidade maior de atuação, uma diversidade maior de coisas a se fazer e muitas vezes coisas diferentes. Então ele não precisa necessariamente buscar lá fora isso, se dentro da própria empresa você oferece. Acho que um segundo papel também é que a vida toda a gente tem uma empresa olhando das políticas e premissas de cima para baixo. Com a força dessa nova geração que chegou no mercado de trabalho, as políticas mudaram de baixo para cima. Então as empresas passaram a enxergar a base e escutar melhor o que eles têm a dizer para conseguir construir melhor o seu perfil de líder. Um líder que dá mais autonomia, um líder que dá muito mais, que investe ou incentiva muito mais o intraempreendedorismo dentro das organizações, que justamente é o que mantém essa geração motivada. Então acho que existe um trabalho da cúpula da organização em trabalhar suas lideranças e abrir a cabeça delas para o novo, para o que vem por aí, e não achar que aquilo que funcionava 20 anos atrás vai continuar funcionando no futuro. Uhum. E qual é o papel do RH em abrir a cabeça dessas pessoas, enfim, fazer com que as pessoas passem a perceber que a autonomia é sim um valor importante hoje em dia? O RH é o guardião das políticas de pessoas das organizações, né? E o RH vem se reinventando nos últimos anos. Então, vou colocar talvez na década de 90 por aí, o RH era uma estrutura muito focada principalmente na questão de gestão de departamento pessoal, salário, remuneração, recrutamento e tudo mais. Hoje o RH fala sobre proposta de valor, marca empregadora. A gente passou a traçar, trazer o marketing para dentro do recursos humanos para atrair pessoas lá fora, os melhores, para quererem trabalhar na nossa empresa. Então essa visão da área de recursos humanos e a amplitude de funções que ele tem hoje dão a eles a força de serem o guardião das políticas, das premissas da empresa. E quando se pensa em gerenciamento de talentos, que a gente chama de talent management dentro do mercado hoje, o principal papel é desenvolver a liderança da companhia. Antigamente, de novo, com premissas muito mais claras que vinham de cima para baixo, e hoje desenvolver e abrir a cabeça dessa liderança para que eles ofereçam muito mais autonomia para os colaboradores, na sua dinâmica de trabalho, no seu dia a dia, para que eles consigam, obviamente, crescer e construir um caminho mais duradouro dentro dessas empresas. Então, acho que o papel do RH nesse sentido é de formar uma nova liderança baseado numa cultura muito mais aberta e muito mais acolhedora para esses perfis que estão chegando. Uhum. E qual é o papel do funcionário? Porque ele quer uma autonomia maior e ele tem essa autonomia maior sobre a própria carreira, coisa que antes talvez não acontecesse. Então ele é o dono da sua própria carreira. Então qual é o papel dele também no próprio plano de carreira dele? Eu acho que quando a gente fala da autonomia, eu comentei no começo, nessa questão da soberania das decisões, né? Então, eu acho que o papel do colaborador é saber arcar com as suas escolhas, né? Então, quando você tem, por exemplo, um mercado de trabalho pujante, com muitas vagas, ou que a gente chama de pleno emprego no Brasil, é claro que esse colaborador
qualquer pequena insatisfação, ele sabe que ele vai bater numa outra porta e vai ter um trabalho novo para ele ter, para ele poder fazer. Então, eu acho que aí a gente tem um mercado muito mais... As empresas têm muito mais dificuldade em reter essas pessoas e quando você tem mercados mais restritos, né, talvez um pouco no momento que a gente vive hoje aqui no mercado brasileiro, que é um pouco mais nebuloso, talvez, né, não sabemos o que vai acontecer ali na frente, o próprio colaborador ele reflete muito melhor e fala, bom, tudo bem, talvez não esteja do jeito que eu quero, né, eu gostaria de ter talvez outros projetos e tal, mas olha, talvez o momento não seja tão importante para eu tomar essa decisão. E se tomar, de novo, que assuma as consequências. Eu entendo que existe uma via de duas mãos, o colaborador estar aberto para entender o momento da empresa e às vezes talvez acomodar um pouco aquela vontade de sair, esperar um pouco e dar uma nova oportunidade para aquela organização, e o papel da empresa também de saber ouvir a voz que vem de baixo, né, entender e dar um norte, dar um caminho para aquele colaborador, para que ele não necessariamente, aquele ou aquela colaboradora, para que não esteja necessariamente tão aberto assim ao mercado de trabalho e não eventualmente tome uma decisão até muitas vezes errada, que não pode gerar uma consequência maior lá na frente, perder o emprego, não conseguir uma nova oportunidade e tudo mais. Então ajudar muitas vezes o colaborador. Eu acho que o papel da comunicação aberta nas organizações, ou seja, quebram-se as barreiras, quebram-se as paredes, você tem um ambiente mais aberto e muito mais receptivo, eu acho que é um bom caminho para os dois lados para que se tomem as melhores decisões. Uhum. E tem relação a essa autonomia e o desejo de equilibrar a vida pessoal e profissional? Total. Acho que o primeiro movimento que eu, pelo menos, eu tenho hoje quase 20 anos aí de carreira em recrutamento, né? O primeiro movimento que eu vi, que foi um pouco mais impactante, era a palavra sabático. Então, o jovem trabalhava ali 2 anos numa empresa, ganhava dinheiro, trabalhava bem, fazia vários projetos, de repente falava, eu vou tirar um sabático. Bom, eu tenho 46 anos, eu não tirei um sabático ainda, não pude parar para viver 6 meses, por exemplo, fazendo alguma coisa que eu quero. Porque eu venho de uma geração que é a geração dos workaholics, que entende a questão do trabalho como praticamente parte da sua vida pessoal, você está imerso e vive o trabalho tanto quanto você vive a sua família. Eu fui criado assim, então eu tenho na minha cabeça um conceito um pouco diferente. Quando começaram a aparecer as primeiras saídas das organizações para um sabático de 6 meses, vou mochilar na Ásia, vou para a Europa, vou fazer um curso agora, vou desconectar completamente, começou a se pensar e falar assim, nossa, mas que decisão estranha. Como é que esse cara vai voltar, ou essa, né, pessoa vai voltar para o mercado de trabalho depois de 6 meses sem fazer nada? Né? Como é que ele vai se encaixar? Então, quando veio essa questão, desencadeou uma série de fatores para começar a falar de uma coisa chamada saúde mental. Às vezes a pessoa tirava um sabático não é porque ela queria viajar nem nada, é porque ela precisava desconectar. Muita pressão, mercado de trabalho obviamente muito mais difícil hoje também, muito mais informação e pressão em cima de resultado, produtividade. Então a pessoa de repente se deu de conta que ela não queria viajar, ela queria simplesmente tirar um tempo para ela, para botar a cabeça dela em ordem. E aí disparou essa questão do que a gente chama de work-life balance hoje, que é esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que ao longo do tempo saiu simplesmente de uma questão de um sabático para questões de saúde mental, para a questão de cuidados com o colaborador, da questão de benefícios hoje que as empresas oferecem para que a pessoa tenha acesso a terapias, a psicólogos, eventualmente em casos de burnout e outros problemas. Então, de alguma forma, eu entendo que isso começou lá atrás com uma questão até impactante de um sabático, mas hoje a coisa é muito mais ampla, muito maior. E hoje o colaborador de todas as gerações, eu não falo só dos millennials nem dos centennials, eu falo realmente de todas as gerações, exigem das organizações que elas ofereçam para ele um trabalho muito mais equilibrado com a sua vida pessoal. Uhum. Então também faz parte da autonomia esse aspecto do funcionário também exige fazer exigências para as empresas, né? Sem dúvida. Não só a empresa exige dele. Voltamos lá atrás, eu gosto sempre de trazer esses paralelos que eu acho interessante. Muita questão hierárquica, né? No passado, principalmente no século passado, uma coisa muito hierárquica. Hoje, principalmente com o mercado mais tech, mais digital, que você tem menos estruturas mais horizontais e não tão verticais como no passado, eu acho que a voz do colaborador na exigência de algumas coisas que ele considera boa, não necessariamente só para ele, mas para todo o ecossistema, tem sido muito mais forte nas empresas. Por isso que eu falo muito do papel do RH de escuta.
O RH precisa realmente estar muito próximo dessa base, ouvir o que está acontecendo, ponderar quando tem alguns excessos, mas na maior parte das vezes as políticas nascem através dessa voz das pessoas pedindo para que a empresa olhe para determinado tema, olhe para a diversidade, que acho que é um tema que todo mundo fala hoje, estruturas muito mais plurais, mais diversas. Fala-se muito também no impacto social, o ESG, a gente fala muito como é que a empresa devolve para a sociedade aquilo que ela ganha do seu trabalho, então como é que eu faço um ambiente, um ecossistema muito melhor para a sociedade, apoios, institutos, trabalhos sociais, que eu acho que são coisas muito importantes também e que, de novo, está vindo de baixo para cima. E isso tem sido muito legal para você ter uma estrutura muito mais diversa nas empresas. Então, também é um fator de atratividade e retenção nas empresas você conseguir oferecer para o seu funcionário essa autonomia dele, enfim, dele estar cuidando da saúde mental dele ou até mesmo dele estar decidindo qual o plano de carreira que quer seguir. Eu não quero, muita gente não quer ser líder hoje em dia. Enfim, respeitar isso. Você acha que é também um fator de atração e retenção? Se o profissional é bom e ele faz bem para a companhia, ele está muito bem na organização, por que você vai querer eventualmente impor alguma coisa tão clara para ele, principalmente nessa questão de gestão, de liderança? Ao invés de você pensar, se você é bom, cara, e gosta de trabalhar para projetos, eu vou te alocar em vários projetos legais para você participar, cada vez mais estratégicos. Então você cria aqueles ciclos mais curtos e a pessoa participa de vários projetos e ele vai ser um colaborador que vai se manter na empresa. Do que você dizer para ele, falar assim, estou te colocando uma equipe de 10 pessoas, agora você vai trabalhar nisso. Pô, mas eu não quero. Então, qual o peso disso? Para a empresa perder um ótimo colaborador que tem uma entrega, tem uma produtividade, tem uma autonomia de trabalho e faz realmente muito bem para a organização, ao invés da gente querer impor um negócio para ele que vai fazer com que ele saia dali 2, 3 meses, por exemplo. Então, eu enxergo que sim, eu enxergo que hoje essa autonomia de decisões de ambos os lados, mas principalmente do colaborador para a companhia, é muito salutar para que a gente consiga criar estruturas muito mais abertas a construir caminhos diferentes de carreira do que a gente tinha no passado. E usando esse exemplo que você deu, antigamente talvez seria um tabu você chegar para o seu chefe e falar, não é isso que eu quero. Eu não quero, enfim, gerir uma empresa, 10 funcionários, eu não quero isso. Você acha que hoje esse tabu está menor? Está menor, mas ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Eu acho que como toda mudança, ela é um processo. Né? É um processo e às vezes um processo não tão rápido quanto a tecnologia, né? Porque a gente está mudando o ser humano, a cabeça das pessoas. Né? Então aquele líder que liderou em estruturas gigantes e grandes durante anos, de repente ele se vê com um conflito de um profissional falando para ele, olha, esse projeto que você está me oferecendo não é o que eu gostaria. Eu queria talvez trabalhar neste projeto aqui. Tudo bem. Antigamente o primeiro impacto era, cara, você não quer, então obrigado, vai embora e eu vou procurar uma outra pessoa. Hoje já não é mais assim. Eu acho que, de novo, o mais importante, Letícia, é pensar muito na forma como você constrói essa conversa e esse diálogo. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa, acho que da McKinsey, se não me falha a memória, que fala que mesmo esses colaboradores, a gente fala muito do home office, dessa geração mais nova querer estar menos nas organizações e mais em casa, eu acho que ok, isso é um fato mesmo. Mas, por outro lado, é uma geração que gosta de se comunicar pessoalmente, que gosta de estar no ambiente de trabalho e poder falar. Então, aproveitar um pouco de que essa geração gosta dessa conversa, dessa abertura, para estar mais perto dela. E não só conversar na hora que você tem alguma coisa para oferecer, mas é fazer com que isso seja uma rotina constante de feedbacks de ambos os lados, aceitar o que vem de baixo e também dar o feedback quando tem que ser dado, para que você justamente não chegue na hora e ofereça alguma coisa que ele não quer, mas você já pense e fale, eu vou te oferecer isso aqui porque é aquilo que você me pediu lá atrás. Então, eu já enxergo hoje que o grande problema, bom ou ruim das empresas é a comunicação. Então hoje você tem um espaço muito mais aberto para isso, muito mais dinâmico, e eu acho que traz resultados muito mais positivos. Então também tem a importância da colaboração de diversas áreas, do RH, da comunicação, enfim, a liderança também, para conseguir perceber essas nuances de cada profissional. O RH dá o tom, as lideranças assumem, né? O RH treina, prepara, lidera todo esse cuidado, mas se a liderança não estiver aberta, não adianta, você vai continuar, vai dar um murro em ponta de faca. Então, sem dúvida nenhuma, essa conexão entre qualquer área, eu estou falando aqui de uma área de produção, uma área financeira, de uma área de TI, todas as áreas têm que estar envolvidas e imbuídas de um mesmo propósito.
E aí você começa a perceber, quando você começa a trazer um pouco dessa questão cultural, do treinamento e do preparo para essa nova liderança, onde você tem pessoas que eventualmente não estejam alinhadas com isso. E aí é de pensar da organização, se é isso que a organização quer para o futuro, quando se trata de cultura, de propósito e de valores também. Uhum. E você acha que isso também, a autonomia, ela também toca no assunto da personalização, por exemplo, uma liderança mais personalizada, do RH entender o que cada funcionário quer e entender que não é todo mundo que quer a mesma coisa? Assim, Letícia, nas empresas você trabalha com um ecossistema, com pessoas diferentes. Né? E isso de novo, é muito positivo e gera produtividade maior, gera equipes mais produtivas, com mais resultados, e acho que isso está tudo bem. Não dá para a gente agradar todo mundo. Então, vou falar um pouco do outro lado também. É claro que a organização precisa entender o que está vindo, precisa entender quais são as demandas, né, que essa geração traz, que os jovens estão trazendo, e tentar equilibrar dentro daquilo que é possível. Tem coisas que não são possíveis de atender. Então, acho que nessa comunicação transparente, às vezes fala, olha, eu consigo te oferecer talvez esses caminhos aqui, mas esse aqui eu não consigo te oferecer agora, por causa disso, disso e disso. Então, não dá para ser também nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, tem o papel do colaborador ou da colaboradora também em fazer um equilíbrio e dizer, não, tudo bem, mas acho que até aqui está tudo bem. O que você não pode, obviamente, é fazer absolutamente tudo, porque senão muda a roda da companhia e você tem uma organização ainda hierárquica, com CEO, com diretores e tudo mais. Então, acho que é um equilíbrio entre as duas coisas, mas não dá nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Uhum. E eu gostaria que você falasse um pouco mais do contexto, da história, do que aconteceu no mundo, na sociedade, para que a gente chegasse no que a gente é hoje, em termos de autonomia. Olha, eu acho que tem uma palavra que ajuda muito. Acho que são várias, né? Eu falei da globalização lá atrás, eu acho que primeiro é uma coisa importante, porque você quebra as barreiras geopolíticas e enfim, culturais e etc. E traz um mundo muito mais plano. Eu acho que isso foi lá na década de 90, no começo da década de 90. Mas eu acho que a palavra que norteia essas mudanças é a tecnologia. A velocidade com que as coisas acontecem, o acesso à informação. Gerações que nasceram com a tecnologia, eu não nasci com a tecnologia, eu sou de uma outra geração, mas o meu filho nasceu já. Ele já é conectado, ele já fala de assuntos e de coisas com 9 anos que eu não poderia imaginar quando eu tinha 9 anos hoje. E isso tudo graças ao acesso à informação que ele tem. Então a cabeça dele lá na frente como um empreendedor ou como um executivo e etc. vai ser uma cabeça muito diferente da minha na questão de formação. Então acho que quando você contextualiza tudo isso, você entende que o caminho das organizações é trabalhar com muito mais conteúdo e informação para tomar as decisões certas. Então eu coloco talvez que a palavra que norteou tudo isso é informação, mas consequentemente o que acelerou o acesso à informação e o acesso aos desejos e anseios das pessoas foi a questão da tecnologia. E aí com isso vem toda a questão de mudança das empresas, de propósito, e aí tem uma coisa nas empresas que eu coloco também foi muito relevante, que é a palavra cultura. Se você pegar cada uma das gerações e olhar quais eram os motivos pelas quais as gerações mudavam de um emprego para outro, né? Então, minha geração era muito ligada à questão financeira. Então, por ganhos maiores e etc., se mudava de um projeto para outro. Hoje, talvez a questão financeira para os millennials seja a terceira ou quarta coisa mais importante. Para eles é mais importante o propósito, para eles é mais importante a atividade e a liderança. Quem vai me liderar? Antigamente era imposto uma eventual escolha, vai ser liderado por esse diretor aqui. Hoje não, hoje o diretor entrevista e quem entrevista o diretor é o colaborador. É a colaboradora. Então isso mudou também. Então eu não quero trabalhar com essa pessoa, eu não vou aceitar esse trabalho. E tudo bem. Então acho que essa questão de cultura, valores, liderança, etc. passou a ser muito mais relevante na tomada de decisão de um colaborador de estar ou não estar numa empresa do que era no passado. Então, no aspecto organização, a grande mudança foi a questão da palavra cultura, valores e propósito. E você acha que essa nova visão que os jovens trouxeram para o mercado de trabalho também acabou influenciando com que as gerações anteriores valorizassem outras coisas além do dinheiro, além da remuneração financeira? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, porque é o momento, né? De certa forma, essa geração está ditando um novo modelo de relação empresa, colaborador e colaboradora.
né? Então, a relação deles com o trabalho é diferente da relação de outras gerações com o trabalho. Mas se você tem na sua equipe majoritariamente pessoas dessa geração, ou em muitas empresas essa geração já liderando grandes estruturas, não tem como você não se adaptar. O que te faz, na verdade, refletir, porque você vem de um paradigma de que aquilo era certo, e hoje você começa a entender que talvez aquilo não é mais certo como era no passado. Então você próprio tem um processo de quebrar todas essas barreiras, quebrar os seus vieses, para estar muito mais aberto a pensar o quanto faz sentido você olhar de uma forma muito diferente para as suas prioridades neste momento do mercado, diferente do que você olhava no passado. Uhum. E para, enfim, eu creio que a maior parte dos líderes ainda sejam de gerações... Sim, anteriores. Mas mesmo assim, você acha que como que essas pessoas elas podem se preparar para conseguir lidar com essa diversidade geracional que está acontecendo nas empresas? Tem uma questão que a gente fala muito de upskilling e reskilling, que é você estar o tempo todo aprendendo, né? E se reciclando o tempo todo, não só na questão da atividade do trabalho em si, mas também na parte acadêmica e tudo mais. Então, eu acho que hoje, o fato de você se interessar por coisas novas e buscar, obviamente, entender de coisas que não, são hoje importantes para essa geração, para construir realmente uma equipe melhor, liderar melhor pessoas, acho que é um bom começo. Mas, eu de novo falo, com o suporte da estrutura de recursos humanos, suporte da organização e a pessoa mais aberta ao novo, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, estar aberto ao novo, eu acho que é um bom começo de conversa para que essa liderança se adapte melhor à sua estrutura. Lembrando, né, Letícia, não quero simplesmente dizer que ela tem que se adaptar 100%. Porque ela tem o seu estilo de liderança, ela tem o seu estilo de liderar pessoas, ela tem as suas crenças, os seus valores, e acho que isso é importante, você não consegue mudar 100%. Mas é possível hoje você estar aberto ao novo. Talvez a liderança que não esteja aberta ao novo vai ter menos espaço no mercado de trabalho no futuro. Estou falando das outras gerações, porque o jovem já está nessa nova programação, né? A liderança mais senior eventualmente não. Então, estar aberto ao novo vai te dar mais possibilidades de você continuar liderando pessoas em qualquer tipo de empresa no mercado de trabalho, desde as mais tradicionais até as mais disruptivas. E eu acho que isso é um ciclo, né, que sempre vai acontecendo, essa reciclagem, porque quem é hoje da geração Z, um dia vai ter gerações sem dúvida, que estão surgindo e vai tendo que sempre se readaptar. E numa velocidade muito diferente das outras gerações, né? Os ciclos eram muito maiores das gerações anteriores e não havia tanto questionamento sobre o que se pensava de ficar anos numa mesma empresa, se aposentar naquela organização, não se questionava o tema, hoje se questiona. Então a velocidade com que acontecem as coisas hoje, talvez a gente fale, nós estamos falando hoje da geração Z, geração Zap, Centennials e tudo mais. Talvez daqui 5 anos eu esteja falando de uma nova geração. Pô, mas nem completou o ciclo, não importa, já chegou uma nova geração com outras demandas, com outras necessidades, que já está bombando no mercado de trabalho. E aí? Mas foi 5 anos, não foram 15, 20. Então eu acho que a velocidade também vai fazer com que apareçam novos filhos dessas gerações aqui surgindo de uma forma muito mais rápida do que foi no passado. E ainda, hoje em dia, muito se fala sobre o surgimento da inteligência artificial, de novas tendências, enfim. O que você imagina assim, para o futuro, em questão de autonomia? Você acha que ela é algo que vai crescer cada vez mais? Os profissionais do futuro vão ter cada vez mais autonomia, de fato? E buscar por isso? Essa geração de hoje, ela já é uma geração que nasceu empreendedora. Né? Então, se você parar para pensar quantos projetos novos, empresas legais novas, startups nascem através de pessoas muito jovens, é porque o DNA do empreendedorismo já veio com essa geração. Né? Então, no passado, de novo, grandes empresas, trabalhos mais longos, grandes empreendedores também. Hoje você tem muito mais esse perfil do empreendedor nesta nova geração. Então, na minha visão, o conceito desse empreendedorismo ele vale tanto para fora como para dentro. Então, é uma geração que ela quer mais. Ela quer fazer mais, ela quer ter mais autonomia. O empreendedor tem autonomia total. A empresa, entre aspas, a ideia foi sua, você é o dono dessa empresa, você tem autonomia para tomar suas decisões. Então, e ao mesmo tempo o intraempreendedor também, ele quer essa autonomia dentro das organizações. Então, a tendência para mim do futuro são pessoas muito mais autônomas. Quanto mais informação você tiver para tomada de decisão, melhor, para que você faça uma escolha sabendo que você pode ter outras renúncias.
como em qualquer caso. Então eu vejo sim uma geração futura muito mais aberta, muito mais como um comportamento padrão autonomia. No geral, não estou falando só da questão de trabalho, mas da questão de vida pessoal também. Uhum. E para finalizar, como que você acha que a área de recursos humanos ela vai estar atuando nessas novas gerações, nesse futuro? Essa é uma pergunta, não tenho bola de cristal para dizer, né? Mas eu de novo volto àquilo que eu comentei um pouco antes. A área de RH evoluiu muito e foi talvez a última e a mais impactante transformação das empresas ultimamente. Porque em outras áreas você tem uma questão de novas tecnologias, etc. O RH, ele mudou muito no aspecto de comportamento humano e de projetos diferentes ligados a coisas que não eram tão objetivas como no passado, questão de folha de pagamento e tal, mas coisas subjetivas como cultura, valores, etc. Então acho que o papel, eu ainda falo que hoje o diretor ou a diretora de RH está sentado ao lado do CEO de empresas que dão certo. Né? Então, talvez independente, não estou desmerecendo o CFO, o diretor de vendas, não estou desmerecendo eles. Mas a pessoa que tem que estar sentada do lado do CEO hoje é a pessoa de recursos humanos. Porque é através dessa visão do CEO e dos outputs que o RH está trazendo, os inputs que traz o RH dessa nova geração, que se vai construir uma cultura muito mais aberta e inclusiva. Então eu enxergo o RH com um papel cada vez mais estratégico, ainda haverá espaço para essa parte mais operacional, mas eu enxergo uma mudança muito grande de pessoas dentro de recursos humanos vindo até de outras áreas. Tem casos de sucesso de pessoas vindo de produção, pessoas vindo de marketing, para sentar em cadeira de recursos humanos. Então acho que o caminho é mais ou menos esse no futuro. Legal. E esse RH mais estratégico, ele também veio com esse desejo maior por autonomia? Ou foi uma coincidência? A área de RH também pediu autonomia, de alguma forma. Né? Então, essa participação, essa proximidade tão grande com o C-level da companhia fez com que a RH pedisse passagem. Eu também quero mais autonomia para as nossas decisões aqui, para dar o caminho de determinadas coisas. Então, sim, eu entendo que ele também pede mais autonomia, mas, de novo, o RH ele é o gestor, o dono de todo esse processo de transformação nas organizações. Né? Ele acontece através de pessoas, mas quem dá o tom é o recursos humanos. Então, sim, eles precisam de autonomia para sugerir, para criar, mas também para executar. Bom, legal. Muito obrigada pelo papo, foi um prazer receber você aqui. E eu que agradeço, Letícia, obrigado a todas e todos e espero voltar em breve. E obrigada a vocês pela audiência. Esse episódio é um oferecimento da Flash. Para os próximos episódios vocês podem conferir nos nossos canais no YouTube e no Spotify.